Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 27. Jeremias, capítulo 27. Vamos falar do capítulo inteiro, mas vamos ler inicialmente apenas até o verso 11. Jeremias 27, a partir do verso 1. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faça cangas com tiras de couro e canzis, e coloque-as no seu pescoço. Por meio dos mensageiros que vieram a Jerusalém para se encontrar com Zedequias, rei de Judá, envie essas cangas ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom. Ordene-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. Agora eu entregarei todas as terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Até os animais selvagens eu entreguei a ele para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação ou reino não servir Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, então castigarei essa nação com espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a destrua completamente por meio de Nabucodonosor. Quanto a vocês, não deem ouvidos aos seus profetas, aos seus adivinhos, aos seus sonhadores, aos seus agoureiros e aos seus encantadores, que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia, porque eles profetizam mentiras, para que vocês sejam mandados para longe da sua terra, e para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos. Mas a nação que colocar o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, para cultivá-la e morar nela, diz o Senhor. Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fale conosco nessa noite, precisamos de ti. Precisamos, ó Deus, que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos edifique, nos corrija, nos fortaleça por meio da tua palavra. Que o Senhor possa falar com a tua igreja nessa noite, apesar das minhas falhas, apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas incompetências, Senhor, que o Senhor fale ao teu povo nessa noite, pois é disso que precisamos. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Esse capítulo 27 está aqui falando de um episódio muito emblemático da história de Judá. O que está acontecendo aqui? Ele dá um pano de fundo histórico, né, de ser o princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Zedequias é um rei que foi colocado sobre Judá como um rei vassalo de Nabucodonosor. Nabucodonosor já havia vindo a Jerusalém, já havia invadido Jerusalém, já havia levado cativo uma parte do povo, inclusive o rei anterior de Zedequias foi levado, havia levado alguns utensílios do templo já, e tinha voltado para a sua terra. Então,
essa iminência, né, esse poderio de Babilônia, essa influência, essa conquista de Babilônia já era algo concreto na visão de Jerusalém e na visão de Zedequias. Ele estava ali como um rei colocado, um rei fantoche, um rei que deveria se submeter a Nabucodonosor. Mas ele não queria isso. Então, como Nabucodonosor não estava ausente e documentos históricos extrabíblicos, tá? Os documentos da própria Babilônia, dizem que nesse período Nabucodonosor estava enfrentando, além de defender o seu território de outras invasões, porque era um período onde havia muitas guerras e os povos se expandiam, né? Babilônia estava se expandindo, mas ela não podia crescer e deixar uma parte desguarnecida para que fosse conquistada por outros. Então, nesse momento, ele teve que dar um recuo e voltar-se para lá, para a sua sede, para o seu território principal, para evitar invasões e também para debelar uma rebelião interna no seu próprio povo. Então ele se ausenta da região ali da Palestina e Zedequias enxerga nesse momento uma oportunidade. E o que ele faz? Ele chama representantes das outras nações daquela região para que eles pudessem se unir e sair debaixo do jugo de Nabucodonosor. Ele enxerga nisso uma oportunidade. Eles estão tendo problemas lá, eles estão tendo dificuldades lá, eles já vieram aqui, já demonstraram o que eles querem fazer. Então, nós vamos nos unir e vamos resistir a Nabucodonosor. Aqui está acontecendo uma COP30 de guerra, né? Vieram várias nações agora no Brasil para falar do ambiente, né? do clima, das mudanças climáticas. Aqui em Jerusalém estava acontecendo uma reunião de nações para poder planejar estratégias de como resistir à Babilônia. Mas então o Senhor chama Jeremias para dizer para eles exatamente o contrário. E aqui nós temos mais um ato profético feito por Jeremias, né? Nós já vimos ele enterrar um cinto e depois retirá-lo apodrecido. Nós já vimos ele usar 2 cestos de figo. Nós já vimos ele fazer outras aqui que agora não me vem à memória. Mas ao longo do livro de Jeremias nós vimos ele executar vários atos proféticos. E agora Deus fala para ele fazer cangas com tiras de couro e canzis e colocá-las no seu pescoço. O que era isso? Era para ele se colocar como se fosse gado. Era como se ele colocasse aquilo que é usado para guiar, né, o gado, e colocasse essas tiras como se ele fosse puxar uma carroça. Está falando aqui de Ai, a palavra fugiu agora. Ai, deve estar aqui escrito em algum lugar. Não é rei. Jugo. Era um jugo, como se fosse um jugo. Algo que é colocado sobre o gado para guiar o gado. Então, Deus manda ele fazer isso e colocar no seu pescoço. E também manda ele fazer outras para enviar para esses reis. Por quê? Porque quem estava ali em Jerusalém não eram os reis dessas nações, eram seus representantes, eram seus diplomatas, eram figuras do governo, mas não eram os reis. Então Deus diz aqui, verso 2, assim me disse o Senhor, faça cangas com tiras de couro e canzis e coloque-as no seu pescoço. Por meio de mensageiros que vieram a Jerusalém para se encontrar com Zedequias, rei de Judá, envie essas cangas ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom. Ordene-lhes que digam aos seus senhores, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Só uma pausa. Então ele envia essas cangas, ele chega, né, ele já chega na reunião usando a sua, como se fosse um gado e estivesse sendo guiado pelo Senhor. E ele entrega essas cangas para os representantes, para que eles levassem essas cangas para os seus reis, no sentido, dizendo a eles, olha, vocês também vão precisar se submeter a isso que eu estou submetido.
E por quê? Aí Deus agora vai dar as razões. Por que que esses reis deveriam se submeter e colocar as cangas e os canzis? Verso 5. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. Agora eu entregarei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Até os animais selvagens eu entreguei a ele para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Então Deus está dizendo, olha, eu não sou um deusinho qualquer. Eu não sou um Deus que está agindo apenas na região de Jerusalém, que, como eu disse no começo do culto, e o Salmo 96 também nos ensina, Deus está se apresentando não como um Deus territorial, porque a cultura daquela época imaginava que os deuses eram territoriais. E eu já falei isso algumas vezes. Era como se fosse uma disputa de deuses, né? Uma nação que vai entrar em guerra com outra nação, se ela ganha, é porque o Deus dela era mais forte do que o Deus da outra nação. E cada nação tinha um Deus e cada território tinha um Deus. Então, na cabeça dos outros deuses, na cabeça dos outros reis, e até um pouco na cabeça do pessoal de Judá e Jerusalém, Deus era o Deus daquela região, daquele lugar. Mas o Senhor, através de Jeremias, ele chegando nessa conferência, onde eles estavam planejando fazer oposição à Babilônia e Nabucodonosor, ele chega dizendo, olha, eu criei tudo. Não são vários deuses, não é. Esquece qualquer relato criativo, relato criacional que você tenha ouvido, porque se você for pesquisar, aquelas culturas, os relatos criacionais daquelas culturas envolviam vários deuses. É como se o sol fosse um deus, a lua fosse um outro deus, eles tivessem um relacionamento amoroso e nasceu o mar. Estou inventando, tá, gente? Mas eu estou querendo dizer como é que a cabeça deles funcionava. Na cabeça dele era o relacionamento, era o confronto entre deuses, ou o relacionamento entre deuses, que fez com que as coisas que existem fossem criadas. Eles não imaginavam, no imaginário dessas nações, a criação não foi algo feito por um único Deus. Então, o Senhor está declarando para esses deuses, através de Jeremias, que Ele está mandando eles se submeterem a Nabucodonosor com que autoridade? Com a autoridade de quem fez todas as coisas. Não são vários deuses, não é toda essa baboseira que você ouviu por aí, de criação, de Deus namorando com Deus, de Deus brigando com Deus e criando coisas. Fui eu que criei todas as coisas. E Ele, como sendo o Criador, Ele tem direito. Então, Ele diz que dou a quem eu quiser, e agora eu estou dando tudo para Nabucodonosor. Essa é a decisão dele. Então, Ele está alertando essas nações, olha, vocês estão reunidos aqui, tentando planejar um jeito de se opor a Nabucodonosor. E eu estou dizendo, não tem jeito. Porque quem está com Nabucodonosor sou eu. Então não há quem possa resistir a ele. Não há quem possa ir contra ele. Não importa quantas nações se unem, não importa quantos planos vocês façam, quem determinou que Nabucodonosor vai governar todas essas terras, fui eu. Deus está dizendo isso para eles. Verso 8. Se alguma nação ou reino não servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, então castigarei essa nação com a espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a destrua completamente por meio de Nabucodonosor. Então ele aumenta a advertência, ele diz, olha, se vocês não se submeterem, se vocês não vestirem o jugo, se vocês não colocarem a canga, se vocês não aceitarem ser governados por Nabucodonosor, a alternativa que existe para vocês é o quê? A destruição. Eu estou dando a vocês uma oportunidade. Se vocês não aceitarem essa oportunidade, se vocês não se submeterem a Nabucodonosor, vocês serão destruídos.
Então, ouçam o que eu estou dizendo. Ouçam o que o profeta está dizendo. E aí no 9 ele faz a advertência. Quanto a vocês, não deem ouvidos aos seus profetas, aos seus adivinhos, aos seus sonhadores, aos seus agoureiros e aos seus encantadores, que dizem que vocês não devem servir o rei da Babilônia, porque eles profetizam mentiras para que vocês sejam mandados para longe da sua terra e para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos. Mas a nação que colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra para cultivá-la e morar nela, diz o Senhor. Então, Deus agora está dizendo para esses representantes alertarem os seus reis que eles devem se submeter a Nabucodonosor, eles devem se render, devem aceitar o comando, o domínio de Nabucodonosor naquela região, porque é um domínio temporário, e nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente, mas não devem ouvir os seus profetas. Vejam que aqui a lista, né, que Jeremias dá é mais extensa, porque ele está falando com nações pagãs. Lembre-se que essa primeira parte da profecia, ele está falando com reis das nações pagãs. Por serem pagãos, eles não têm apenas profetas, né? Eles têm profetas, eles têm adivinhos, eles têm sonhadores, eles têm agoureiros, eles têm encantadores. Então ele está dizendo, olha, não importa quem se levante, não importa quem diga, não importa se alguém fala em nome dos seus deuses, nada disso importa. Se alguém disser para vocês que vocês devem resistir a Nabucodonosor, não ouça. Porque se vocês ouvirem essas pessoas, vocês serão destruídos. Porque essas pessoas querem é que vocês sejam mandados para longe. Se você der ouvidos a esses falsos profetas e resistirem a Nabucodonosor, vocês serão jogados para longe, serão expulsos. E Deus ainda diz o seguinte no verso 10, né? Porque eles profetizam mentiras para que vocês sejam mandados para longe da sua terra e para que vocês sejam expulsos por quem? Por mim. Deus está dizendo que quando Nabucodonosor os expulsar, é ele que está fazendo. E serão destruídos. Mas então no 11 tem a oferta de paz, né? A oferta graciosa. Mas a nação que colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra para cultivá-la e morar nela, diz o Senhor. Então Deus está alertando a essas nações estrangeiras que se elas obedecerem, se elas se submeterem, elas vão permanecer na sua terra. Serão apenas dominadas politicamente, mas continuarão existindo, continuarão vivendo, continuarão plantando e colhendo na sua terra. É só reconhecer e se submeter a esse domínio político. E um domínio político que tem data para acabar. Veja o final do verso 7. Não, o verso 7 inteiro, né? Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a sua vez, a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Ou seja, Nabucodonosor vai dominar, seu filho vai dominar, o filho do seu filho vai dominar. Mas depois disso, vai chegar o tempo onde ele será conquistado também. Deus está dando um tempo aqui de 3 gerações para esse domínio. E nós sabemos que esse domínio dura 70 anos. Depois que ele leva cativo o povo de Israel para a Babilônia, se passa esse tempo e ele vai ser conquistado então por outro império, o Império Medo-Persa. E realmente Babilônia vai cair no futuro. Então Deus está dizendo, olha, esse domínio não é eterno, esse domínio não é para sempre. Submetam-se a isso e vocês ainda poderão ver Babilônia cair. Se vocês não se submeterem, vocês é que cairão. Mas se submeterem, vocês verão Babilônia cair. Então aqui, Deus está se apresentando a esses reis das nações vizinhas, se apresentando como Deus Todo-Poderoso. E está também chamando esses reis a aceitarem o seu jugo.
Porque o jugo de Nabucodonosor aqui é o jugo do Senhor. É Ele que está colocando essas cangas, esses canzis sobre os ombros desses reis, da mesma forma que Ele colocou sobre os ombros de Jeremias. Então Ele está dizendo, olha, se vocês se submeterem, vocês viverão. O caminho da vida é aceitar o jugo do Senhor, através de Nabucodonosor. Não lutar contra ele. Então ele faz essa advertência aos reis, e agora ele se volta para Zedequias e faz a mesma advertência. Você vai ver que Jeremias vai fazer a mesma profecia para 3 audiências diferentes. A primeira audiência foram os representantes das nações pagãs. Agora ele se volta para o próprio rei de Judá. Verso 12. Também a Zedequias, rei de Judá, eu falei nos mesmos termos, dizendo: coloquem o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sirvam a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Por que é que você e o seu povo morreriam à espada, de fome e de peste, como o Senhor disse que acontecerá com a nação que não servir o rei da Babilônia? Não deem ouvidos às palavras dos profetas, que dizem a vocês que não devem servir o rei da Babilônia. É mentira o que eles profetizam, porque não os enviei, diz o Senhor. E profetizam falsamente em meu nome, para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos, vocês e eles que profetizam essas coisas. Então Jeremias se volta para o rei e diz: olha, não dê ouvidos, não se deixe seduzir pelos falsos profetas, só porque eles estão dizendo aquilo que você quer ouvir. Não se deixe seduzir por aqueles que estão apenas dizendo o que é agradável aos seus ouvidos. A batalha que está acontecendo aqui não é uma batalha de espadas, é uma batalha de vozes. Muitas vozes nos ouvidos do rei Zedequias. Ele está cercado por profetas que alimentam expectativas falsas de que eles serão independentes, de que ele não vai ser dominado. Eles falam de libertação, mas na verdade eles estão conduzindo a nação à ruína. Aqui ele está dizendo: profetizam falsamente ao meu nome, para que vocês sejam expulsos por mim e destruídos. Ele avisa: olha, não dê ouvidos a esses falsos profetas, ouçam o meu profeta que eu mandei. Submeta-se ao jugo de Babilônia e viva. Então ele vai passar agora a profetizar a outra audiência, verso 16. Também falei a quem? Aos sacerdotes e a todo o povo, dizendo. Então ele falou com as nações estrangeiras, falou com o rei, e agora está falando com os sacerdotes e todo o povo. Assim diz o Senhor: não deem ouvidos às palavras de seus profetas, que dizem que em breve os utensílios da casa do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. É mentira o que eles profetizam. Não deem ouvidos ao que eles dizem. Sirvam o rei da Babilônia e vocês viverão. Por que fazer com que essa cidade se torne um montão de ruínas? Porém, se eles são profetas, e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Até aí. Então agora ele se volta para os sacerdotes, se volta para o povo e dá a mesma advertência: não deem ouvidos aos profetas, aos falsos profetas. Ele não está falando aqui de política. Quando ele falou com os reis, ele estava dizendo: olha, ele usou teologia para abalar a política dos reis. A política dos reis era de resistência. Ele apresentou a teologia dizendo: eu sou o criador de todas as coisas e estou dizendo para vocês se submeterem. Quando ele se volta para o rei, ele diz: olha, ouça a minha voz, porque eu estou dizendo para você se submeter. Aqui ele está falando ao povo e está falando aos sacerdotes para se livrarem da idolatria.
Idolatria do quê? Idolatria da liturgia do culto. Porque eu já falei várias vezes aqui, e repito, o que Deus está alertando eles é que eles tinham uma confiança de que pelo templo do Senhor estar em Jerusalém, por conta dos objetos sagrados que havia no templo, que ninguém tocaria. Mas Deus já tinha dado uma pista, porque nessa primeira vinda de Nabucodonosor, quando ele leva o rei, quando ele leva os principais da cidade, inclusive Daniel está nessa primeira leva que vai para a Babilônia. Quando ele leva essas pessoas, ele já leva consigo alguns dos utensílios sagrados. Já era para eles terem ficado atentos. Ele pegou objetos sagrados do templo do Senhor e não aconteceu nada. Já era para eles estarem desconfiados de que não deveriam ficar confiando nos utensílios da casa do Senhor, não deveriam ficar confiando no templo como um amuleto. Então Deus está dizendo, olha, não confiem nesses profetas que estão dizendo, aquilo que eles levaram vai voltar. Né? O que ele diz aqui? Verso 17. Não. Aqui. 16. Assim diz o Senhor, não deem ouvidos às palavras dos seus profetas, que dizem que em breve os utensílios da casa do Senhor serão trazidos de volta para a Babilônia. É mentira o que eles profetizam. Deus está dizendo, olha, eu deixei eles levarem e vai ficar lá. Não acreditem nesses profetas que estão dizendo que esses objetos sagrados vão voltar. E aqui ele faz um desafio irônico, né? Porque Jeremias tem essa característica da ironia, né? No 18. Porém, se eles são profetas, e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor, e no palácio do rei de Judá, e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. O que Jeremias está prestes a dizer, e a gente vai ver, é que, olha, se eles realmente estão com a palavra do Senhor, ou seja, se realmente aqueles objetos que já foram levados para a Babilônia vão voltar em breve, então fala para eles uma coisinha, fala para eles assim, que aquilo que ficou também não seja levado, porque Nabucodonosor não levou tudo, ele levou alguns utensílios da casa do Senhor, e os profetas estão dizendo que esses alguns utensílios iam voltar, mas Jeremias está dizendo, olha, não vão voltar, e fala para eles orarem, para que Deus não deixe que o resto seja levado. Mas olha o verso 19. Porque assim diz o Senhor dos exércitos a respeito das colunas, do mar de fundição, dos suportes e dos utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, quando deportou de Jerusalém para a Babilônia, Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, assim como todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, isso diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Olha o que ele diz: serão levados para a Babilônia, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então farei com que sejam trazidos e devolvidos a esse lugar. Então vejam, meus irmãos, agora Deus está dizendo através de Jeremias para os sacerdotes e para o povo: parem de confiar nesses amuletos, parem de confiar nessa liturgia, não creiam, porque o Deus é maior do que o culto, Deus é maior do que o templo, Deus é maior do que os objetos sagrados. Deus não vai se deixar manipular por conta do templo, por conta dos objetos sagrados. O que Deus quer é que eles deem ouvidos à palavra do Senhor. Não adianta ter templo, não adianta ter utensílios sagrados, não adianta ter culto, se ninguém ouve a palavra do Senhor. Eles estavam vivendo uma religiosidade falsa. A religião pode se tornar uma forma de resistir à palavra de Deus. Era isso que eles estavam fazendo. A religião deles se transformou numa forma de oposição ao Deus que eles diziam adorar. Porque o Deus que eles diziam adorar estava dizendo para eles: olha, se vocês não mudarem o seu comportamento,
vamos destruir tudo. Templo, utensílios, culto, tudo. Eu não me importo com nada disso. Eu me importo é que vocês deem ouvidos à minha voz. Mas eles insistiam em não dar ouvidos à voz. Então, Jeremias, com essa mesma profecia, ele vem contra a política, porque ele fala, as nações que estavam lá reunidas para tentar encontrar um meio de resistir a Nabucodonosor. Ele fala contra o rei, que também está querendo se libertar desse jugo, e fala contra a religião, que também estava buscando se esconder por trás do culto, se esconder por trás do templo, para resistir ao domínio de Nabucodonosor. Vejam que o centro desse capítulo é o quê? É o jugo. O centro desse capítulo é a ideia de ser governado. O capítulo inteiro é Deus alertando a eles: olha, submetam-se a Nabucodonosor, meu servo, porque quem está mandando ele sou eu, quem está determinando o seu domínio sou eu. Então, o que Deus está dizendo? Ao se submeter a Nabucodonosor, ao se submeter ao jugo de Nabucodonosor, vocês estão se submetendo a mim. E quem se submete ao Senhor, vive. Quem rejeita o jugo do Senhor, quem rejeita o domínio do Senhor, ele está se opondo a Deus e será destruído. Para Jeremias aqui, o jugo é inevitável. E se nós olharmos todas as escrituras, desde de Gênesis até Apocalipse, não existe meios de nós vivermos sem um jugo. Quando o ser humano, lá no Éden, foi criado por Deus e foi criado para obedecer a Deus e cumprir os propósitos de Deus e cumprir a vontade de Deus e exaltar a Deus, quando eles tentaram sair debaixo do jugo do Senhor, porque eles acreditaram na palavra da serpente, de que se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles seriam iguais a Deus e então não precisariam mais se submeter a Deus. Eles seriam os seus próprios deuses. Foi isso que aconteceu? Não. Eles simplesmente trocaram de Senhor. Quando Adão e Eva decidem ser os seus próprios deuses e se libertar do jugo do Senhor, eles se tornaram escravos do pecado. Não há, meu irmão e minha irmã, existência para nós sem estarmos debaixo de algum jugo. Nós fomos criados para termos um jugo sobre nós. Nós fomos criados para termos um domínio sobre nós. A ideia de jugo que percorre todas as escrituras fala de uma submissão a Deus. Aceitarmos o jugo do Senhor, aceitarmos o governo do Senhor. Porque nós não temos condições de governar a nós mesmos. E quando nós tentamos governar a nós mesmos, nós nos tornamos escravos do pecado. Então, não tem para nós isso. Então, aqui nessa história, Jeremias está profetizando para essas nações e para Judá, para que eles entendessem, primeiro, que Deus não é um Deus doméstico. O Senhor não era Deus somente de Jerusalém, Ele era o Deus de toda a terra. Outra coisa, Deus não é manipulável pelo culto, pela liturgia. Eles não podiam confiar no culto apenas. Deus não é convencido ou coagido por coalizões internacionais, não importa quantas nações queiram se juntar, Deus não está nem aí para isso. O que acontece é que Deus vai cumprir a sua palavra, mesmo que essa palavra contradiga tudo que a gente imagina, tudo que a gente quer. Deus vai cumprir a sua palavra.
E rejeitar o jugo de Deus é rejeitar a própria palavra de Deus. Então nós temos o jugo percorrendo toda a história das Escrituras. Lá no Gênesis, o jugo de Deus foi rejeitado. E por isso o homem se tornou escravo do pecado. Israel rejeitou o jugo do Senhor. E lá em Deuteronômio 28 a 30, né, capítulo 28 a capítulo 30, onde são enumeradas as bênçãos e as maldições de obedecerem a Deus, Deus diz que todas as vezes que eles desobedecessem a Deus, eles seriam entregues a nações inimigas. Então, todas as vezes que a nação de Israel rejeitou o jugo do Senhor, eles se viram debaixo do jugo de outras nações. Nunca houve liberdade para Israel. Ou eles estavam debaixo do jugo do Senhor, ou eles estavam debaixo do jugo de outras nações. A esperança de ver o servo do Senhor chegando é a demonstração final de que Deus quer colocar sobre nós o seu jugo e que o seu jugo é para o nosso bem. O que o Messias nos diz? O que a palavra encarnada de Deus nos ensina? O que ele nos oferece? Ele diz o quê? Tomem sobre vocês o meu jugo. Vamos lá, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, 28 ao 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão e minha irmã, nós sempre teremos um jugo sobre nós. Mas o jugo do Senhor, Ele nos diz que é para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, para aqueles que querem encontrar descanso para a sua alma. Se nós rejeitarmos o jugo do Senhor Jesus, nós estaremos entrando em oposição ao próprio Deus. E da mesma forma que aqueles que aceitassem o jugo de Nabucodonosor, naquele momento, viveriam. E todos aqueles que se opusessem e quisessem resistir ao jugo de Nabucodonosor seriam destruídos à espada. Também isso aponta para nós recebermos ou rejeitarmos o jugo do Senhor Jesus. Todo aquele que se submeter ao jugo do Senhor receberá descanso para a sua alma e viverá eternamente em paz com Deus. É vida, porque se rejeitarmos o jugo do Senhor, nós estaremos debaixo do jugo do pecado, e nós ficaremos sempre em oposição ao Senhor. E quem ficar em oposição ao Senhor no grande dia, no dia do Senhor, quando Ele vier julgar todos os povos, aqueles que estiverem em oposição a Deus serão destruídos. Então, o convite que Deus está fazendo por meio de Jeremias a todas as nações daquela época, o convite que Jeremias está fazendo ao rei Zedequias, o convite que Jeremias está fazendo a todo o povo e aos sacerdotes para que se submetessem ao jugo de Nabucodonosor, que era um jugo temporário que duraria apenas 3 gerações, aponta para um clamor, aponta para uma ordenança de submissão ao verdadeiro e eterno jugo do Senhor, que é nós nos submetermos ao Senhor Jesus, entendermos que Ele é o nosso Senhor e que nós nunca seremos felizes se buscarmos outro jugo sobre nós,
Porque não há como nós não termos um jugo sobre nós. Todas as vezes que tentarmos nos livrar do domínio do Senhor, nós nos colocaremos como escravos de outro Senhor. Então, meus irmãos, Jeremias 27 nos faz reconhecer que Deus reina, que Cristo reina, e que esse Cristo que reina nos convida para nos submetermos a Ele e vivermos. A verdadeira vida é para aquele que se submete ao jugo do Senhor Jesus. Fora isso, é somente escravidão. Jeremias pregou para Ezequias, pregou para as nações e pregou aos sacerdotes. Hoje, o Espírito Santo está aplicando essa mesma realidade ao nosso coração. Você vai se submeter ao jugo do Senhor Jesus? Essa é a decisão mais importante da nossa vida. Se nós queremos estar ao lado de quem Deus enviou, ou se queremos estar em oposição a Ele. Amém? Vamos ficar de pé. Oh, Deus, obrigado. Muito obrigado por esse jugo suave e leve que o Senhor nos propõe, Senhor. Obrigado, Deus, por esse senhorio de alguém manso, de alguém amoroso, de alguém que realmente tem autoridade sobre nós, porque nos criou, nos fez, sabe, o nosso propósito. Obrigado, Deus. O mundo nos diz que, quando estamos debaixo do seu jugo, nós somos escravos. Estamos impedidos de viver. Mas o mundo não sabe o que diz. Eles estão cegos, porque são escravos, eles sim. Escravos dos seus pecados, escravos das suas próprias paixões, vivendo, buscando sempre mais no seu coração, entrando em guerras, conflitos, traições, mentiras, tudo por conta de querer atender às suas próprias vontades. Mas se nós que estamos no jugo de Cristo, nós somos verdadeiramente livres para viver a vida que o Senhor nos deu. Ah, Senhor, que essa verdade brilhe no nosso coração. E se há alguém entre nós nessa noite que se sentia prisioneiro por conta de servir a Ti, que ele hoje saiba e sinta que o seu jugo é suave, que o seu fardo é leve. Que não, ó Deus, que não permita que ninguém saia daqui nessa noite carregando correntes. Que a gente possa, pelo poder do Teu Espírito, entender e viver debaixo do Teu jugo, sabendo que essa é a melhor maneira de se viver, a única maneira de se viver. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa noite. Leva-nos em paz para os nossos lares e guarda-nos, Senhor, de todo mal. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Até a próxima.